Vamos lá! Começamos o capítulo com a explicação de um garoto falando que seu pai é extremamente forte e que ele se tornou o grande campeão desse novo esporte que havia chegado ao Japão recentemente, chamado de boxe. Um repórter se aproxima do seu pai e lhe questiona o que lhe faz ficar tão desbravador. E o pai responde que é seu coração forte, com o garoto vibrando ao fundo, dizendo que quer ser tão forte quanto seu pai. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1 do Retry. Sim, pessoal, estamos com um mangá novo aqui no canal, lançamento da Shonen Jump. E a gente vai analisar aqui todos os capítulos, né? E eu espero que realmente esse mangá acabe vingando. Porque, cara, um mangá de boxe, um mangá de pura porrada é algo que precisávamos. É algo que precisávamos. E o traço, cara, o desenho, a qualidade desse mangá tem de tudo pra levar o título de revelação do ano, né? Se ano passado foi Gachakuta, esse ano, cara, do Retry tem de tudo pra levar esse título. E a gente vai falar sobre esse capítulo 1 logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma e compartilha esse vídeo porque tem muita coisa legal pra gente falar sobre esse mangá. E é claro, você pode me acompanhar também no Reacts do Geek Brasil, o link tá na descrição desse vídeo. Lá a gente tá reagindo a animes clássicos e também aos grandes animes da temporada. Nossa história começa em março de 1945, em Showa 20, na região de Tóquio, com um clima terrível antes da Segunda Guerra acabar. Vemos então alguém dizendo para que um garoto desista, e vemos que esse garoto é o nosso protagonista, chamado de Aozora Okami, com 14 anos. Okami vai para cima dele dizendo que vai pegar de volta o açúcar que conseguiu para a sua família, mas acaba sendo derrotado mais uma vez. Eles começam a explicar que o pai do garoto foi um grande boxeador e que talvez o menino esteja tentando imitá-lo. O garoto insiste em levantar enquanto os soldados que ele está lutando dizem que na guerra o boxe é algo inútil. Ele volta para casa de mãos atadas e as pessoas comentam a situação dele e até mesmo dão parte do açúcar que possuíam por causa dele ter os ajudado várias vezes. Okami então narra que seu pai havia partido para a guerra faz um ano e que havia lhe dito algo antes de partir. Que não importasse o que acontecesse, ele tinha que manter o coração forte. Seu pai lhe deu um colar de tomois, lhe prometeu que voltaria vivo e disse para Okami manter o coração forte sempre por ele. Só que quem herdou toda a força do pai foi a irmã, que com 12 anos dá uma surra nele. Akari lhe chama de idiota por ter perdido o açúcar e por ter aceitado algo dos mais pobres. Sua mãe pede para Akari parar, mas a garota então revela que desceu uma surra ali nos soldados que roubaram o açúcar do Okami. A irmã então diz que ele não precisa carregar o peso de tudo nas costas e que pode pedir ajuda quando precisar, porque afinal de tudo ele é o mais fraco. Já gostei dessa menina. Eles vão dormir e Okami fica pensando como seu pai está e como ele está tendo dificuldades no campo de batalha. Só que estamos em guerra. E assim que ele pensa em seu pai, milhares de aviões sobrevoam sua região e tudo vira fumaça. As bombas incendiárias vieram do céu e varreram toda a cidade. Okami e Akari conseguiram fugir, mas sua mãe não. Mais de um ano depois, em abril de 1946, vemos a cidade começar a ser reconstruída e como as crianças estavam se relacionando com os soldados americanos com o final da Grande Guerra. Todas elas estavam se comportando bem, até que Okami surge com suas roupas todas rasgadas, engasgando ali um inglês básico para conseguir o chocolate. Os soldados correm do local o mais rápido possível e Okami é colocado como um órfão de guerra.
Okami volta até onde Akari está e sua irmã não lhe reconhece da forma como ele estava tão feio. E ele informa que havia pegado um chocolate ali com os gringos para a garota começar a comer. E começa ali a guerra para ver quem faria o outro comer o doce. Os dois estão lidando bem com a situação como podem. A mãe faleceu nos ataques e o pai ainda não voltou da guerra. Só que o problema é que a Akari havia ficado muito doente de um tempo pra cá. E quando chegam ali no médico, arrastado ali pelo irmão, é diagnosticada com desnutrição. Mas o doutor nem olha direito e chama o próximo na fila, que chega com tudo dizendo ao médico para aceitar o seu dinheiro, pois havia penhorado todas as coisas da sua casa para cobrir as despesas da sua esposa. O garoto então fica indignado que sua irmã não teria o mesmo tratamento correto, mas o médico apenas responde que essa é a forma como ele trabalha. Na volta para casa, ao olhar algumas batatas e legumes pelo caminho, o vendedor já trata-as de proteger, achando que Okami fosse roubá-las. As crianças estão sendo massacradas em busca de algo para comer, enquanto gangsters crescem ali nas regiões, vendendo uma ideia absurda de proteção nos locais. Akari percebe que seu irmão está preocupado com ela e come um chocolate para tentar acalmá-lo, mas nada lhe ajuda. Okami então volta até sua casa queimada e busca algo para tentar penhorar, até que encontra o tecido que sua mãe havia guardado para o casamento de Akari e, pela sua força, a sua mãe havia até perdido a fé que poderia acontecer. Só que assim que ele o encontra, os gangsters surgem no local e dão uma surra no garoto e lhe tiram o tecido. O garoto insiste em se levantar, mantendo as palavras do seu pai na sua mente que precisa ser forte. Mas quando chega na base onde estava dormindo, sua irmã está desmaiada. Então, uma garota, amiga de Akari, diz que a irmã de Okami começou a cuspir sangue enquanto estava tossindo e que isso é um sintoma da tuberculose e que sua mãe havia morrido da mesma forma. Akari pede para seu irmão não se esforçar à toa, que ela vai deitar e dormir e que logo ficará bem. Mas Okami se recusa a desistir e, como seu pai, ele promete que dará um jeito para ela como seu irmão mais velho. Os gangsters então estão reunidos em um local, dizendo que graças à guerra estão prosperando como nunca, até que Okami chega no lugar. Okami diz que vai roubar o que roubaram dele, mas ao invés de fazer valer suas palavras, é ele que começa a apanhar. Mas a cada murro que ele ia levando, mais vezes ele se levantava. Ele só precisava fazer isso até eles se cansarem. Seu pai era assim, não era o lutador mais forte, mas era aquele que era o mais resistente. Aquele que apanhava e sabia dar o soco no momento certo e na hora certa. Okami então se levanta mais uma vez dizendo que será tão forte quanto seu pai. Os gangsters começam a achar que ele fosse uma espécie de demônio por estar agindo dessa forma. E Okami diz que ele está rindo porque seu coração é o mais forte do que qualquer outro. O gancho de direita entra bem na cara do chefe dos gangsters e desliga seu disjuntor na hora. E faz o pessoal em volta dele entender o quão abusado o prota era. Okami diz que pegará seu tecido de volta e vai embora, enquanto os demais apontam suas armas para ele. Mas então, um disparo para o teto ocorre. Uma mulher de tapa-olho chamada Yuka surge na sala, chamando-os de patéticos e que um bando de marmanjo estava se juntando para dar uma surra em uma criança. A mulher elogia Okami e diz que seu gancho foi imaculado e que ele parece bonzinho, mas que possui, de alguma forma, XP com boxe. O garoto tenta ir embora, mas os manda-chuvas da mulher não o deixam e ela o convida, com muitas aspas, para dar uma volta de carro. O menino acha que Yuka lhe matará e pede para pelo menos deixá-lo internar sua irmã antes disso. Mas a mulher ignora seu pedido e o leva a um lugar misterioso. E quando o garoto percebe, ele está dentro de uma arena de boxe clandestina. Yuka diz que Okami nasceu para o boxe, que ele possui um coração forte e que isso no boxe vale ouro. Ela lhe dá um dinheiro e diz que somente o tecido não pagará as custas do tratamento da sua irmã.
O garoto voa para casa e, preocupado, busca sua irmã para levá-la rapidamente ao hospital, enquanto a voz de Yuka ecoa em sua mente, dizendo para procurá-la sempre que precisasse de mais dinheiro. Okami diz que naquele lugar, junto com aquela mulher, mesmo que só por um pouco, sua coragem havia crescido e seu coração começou a ferver. Então, no final, vem a grande bomba do capítulo. Yuka mostra também que possui um medalhão de Tomoes parecido com o que o pai de Okami havia lhe dado. Bom, como eu falei pra vocês, isso tem cara, tem cheiro, tem traços de um mangá promissor pra caramba. Pra quem sempre quis ler Hajime no Ippo, né, e teve uma puta preguiça de ler mais 1.200 capítulos, né, eu ainda vou colocar Hajime no Ippo em dia. Chegou o nosso momento, né? Finalmente a gente vai poder ter uma geração que vai crescer, ou pelo menos acompanhar por um bom tempo o mangá de boxe, pelo menos na minha perspectiva. Eu espero que não estejamos falando de um mangá aqui cancelado, né? Eu gostei bastante da construção do primeiro capítulo. A única coisa que me incomodou, que eu achei meio meh ali, foi aquela garota surgindo do nada, falando ali, é tuberculose. Porque, claro, eles tentaram justificar ali, né, que é a mãe da garota e tudo mais, mas seria bem interessante se ao invés de ser uma dupla, ser um trio, né? Poderia ser um trio, né? Essa menina poderia ser agregada ali na história desde o começo, né? A mãe ali do próprio Okami poderia ter adotado essa garota e aí ter ido junto com eles, né? A forma como a gente poderia ter essa concepção um pouco mais desse trio, né, como a gente vê em muitas histórias, em muitos mangás, né? Eu achei mais ou menos esse ponto, mas provavelmente até o autor brinca, né, o prota, quem é você? E aí a personagem, isso não importa. É até falado ali no mangá. Mas o que chama a atenção, né, o que é o plot realmente é o medalhão, né? O medalhão tem grandes destaques ali em alguns quadros durante ali o capítulo e no final a gente percebe também que a Yuka possui esse medalhão e que isso vai ser extremamente para a história, né? Curioso para saber como vai ser o desenrolar e a forma ali como Okami vai realmente se consagrar como grande boxeador ou não. Sobe a mensagem do editor dizendo que uma luz finalmente brilha no meio dessa escuridão. E assim o capítulo termina.